Juízes 13, verso 1, diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Podem sentar. Queridos, hoje eu quero a sua atenção por alguns minutos. Eu sei que vocês vieram aqui com um propósito, e não foi de ver pessoas, foi de ouvir a voz de Deus. E se você chegou com este propósito, eu peço a sua atenção, que nesse momento você possa desligar a internet do teu telefone. Às vezes as mensagens chegam e vibram e tiram nosso foco. Eu quero que você, nesses poucos minutos, possa me dar a preciosidade da sua atenção e refletir comigo em um texto sagrado muito conhecido, o período dos juízes, um dos períodos mais críticos que a nação de Israel enfrentou. O povo vivia em oscilação. Em um momento estava adorando a Deus e vivendo conforme a vontade de Deus. Em outro momento estava adorando a deuses pagãos. Em um momento estava vivendo aquilo que Deus tinha para eles, mas em outros momentos eles estavam longe daquilo que Deus preparou para que eles vivessem. E a Bíblia faz menção no capítulo 13 sobre o juiz por nome Sansão. Israel estava vivendo nas garras dos filisteus, o povo que a Bíblia vai citar como um dos maiores inimigos do povo de Deus desde o Antigo Testamento. E o interessante disso é que em todos os momentos a Bíblia vai dizer que o povo de Israel clamou e Deus ouviu o clamor e levantou um juiz. Só que há algo interessante em Juízes 13, porque o povo não clama. O povo não vai clamar. Você vai olhar para a palavra de Deus e não vai encontrar menção do povo de Deus clamando a Deus por socorro. A opressão era tanta, eram 40 anos de escravidão, não são 4 dias, nem 4 meses, são 40 anos de tanto sofrimento, que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele esquadrinha o coração do seu povo e Ele tem um projeto para o seu povo. Ainda que este povo não caminhe de acordo com o seu padrão, ainda assim Deus, Ele projetou algo maravilhoso para cada um de nós. E por mais que eu e você, como Israel naquela época, estivesse caminhando longe do propósito de Deus, Deus sempre vai insistir, Deus sempre vai querer que eu e você volte ao propósito, porque diferente de mim e de você, Deus não desiste de nós. Nós podemos desistir de Deus, mas Ele não vai desistir de você. E por mais sombrio que esteja o teu caminhar na caminhada cristã com Deus, por mais pecaminoso que esteja o teu caminho ou o meu, por mais sombrio que esteja a nossa vida, ainda assim Deus não vai desistir de nós, porque Ele tem um projeto, um plano, um propósito estabelecido sobre a nossa vida. E por mais que eu e você não vejamos aquilo que Deus preparou para nós, Ele já viu, Ele sabe o final deste projeto. E a Bíblia vai dizer que os planos de Deus para as nossas vidas não são de mal, mas são de nos fazer prosperar. São planos de paz. E a Bíblia diz que Deus, Ele já inicia a história na tribo de Dan através de um milagre. A mulher de Manoá não podia engravidar, ela era estéril. E a Bíblia diz que Deus se revela a esta mulher e diz para ela que ela iria dar à luz, ela teria um filho, era impossível ela engravidar.
E naquela época a mulher estéril era algo muito prejudicial, não só para ela, mas para todos em volta. O marido poderia até dar uma carta de divórcio por causa que a mulher não engravidava. Era humilhada, era totalmente mal vista diante da sociedade e não tinha esperança. Porque a esperança das mulheres naquela época era engravidar, era dar à luz a um filho ou uma filha. E a Bíblia diz que Deus se apresenta a ela e diz que iria engravidar, daria à luz a um filho, mas não um filho qualquer. Iria dar à luz a um Salvador, o libertador de Israel, aquele que iria tirar o povo de Deus das garras dos filisteus. Sansão já iria nascer com um propósito, um destino traçado por Deus. Ele foi o milagre que Deus concedeu à nação para que através dele a luz resplandecesse em Israel. Até porque o nome Sansão significa pequeno sol, ou luz que ilumina. A nação estava em trevas, e Sansão seria a luz que iria resplandecer em meio à nação, libertando o povo de Deus. E a história de Sansão é parecida. Se a gente for olhar para Sansão e olhar para Jesus, é muito parecido, há algumas diferenças. Sansão nasce através de um milagre, Jesus também. Sansão nasceria com o propósito de ser o salvador do mundo. Jesus também nasce debaixo desse propósito. A Bíblia diz que Sansão em seu trajeto cai, tropeça e peca. Jesus não. Mas a Bíblia diz que Sansão vai ser preso. Jesus também é preso. A Bíblia diz que Jesus foi escarnecido e Sansão também foi escarnecido. Que no final da vida de Sansão, Sansão morre e completa a sua missão matando todos os filisteus em um lugar público. Morre mais de 3.000 pessoas. A diferença de Jesus para Sansão é que com a morte de Jesus, Jesus não causa a morte de outras pessoas. Com a morte de Jesus na cruz, Jesus traz vida e vida com abundância. É muito parecido. Quando você for ler a palavra de Deus, sempre leia a luz de Jesus, como que se Jesus fosse o centro daquela história, porque você sempre vai encontrar Jesus em cada personagem bíblico, por mais sombrio e pecador que ele seja. Diferente de Jesus que não pecou, mas há algo ali que Deus trata conosco e nos mostra através da história. E eu quero nessa noite falar com vocês sobre influências que nos tiram do propósito de Deus. Eu sei que você sabe, como eu sei, que cada um aqui nasceu com um propósito. Você não é obra do acaso. Você não vai ser só mais um que mora em Mamanguape e congrega na igreja batista em Mamanguape. Não, há um propósito de Deus na sua vida. Há algo que Deus planejou para você, na nossa geração. Você não pode ser mais um que anda com a Bíblia debaixo do braço, e vem para um culto e senta no banco, termina, vai para casa e a vida continua a mesma coisa e parece que nada acontece. Muito pelo contrário. Parecidamente como Sansão, Deus te levantou para que você possa iluminar em meio às trevas, para que você possa libertar os cativos e oprimidos das garras do diabo. Deus projetou um plano para você, e para que você seja bem sucedido nisso, é necessário você caminhar diferente de Sansão. A primeira coisa que você precisa entender é que Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre. Em Números 6, o voto de Nazireu, eu teria que escolher me consagrar a Deus e projetar a minha vida consagrada com algumas observações que Deus estabeleceu. Não poderia raspar o cabelo, não poderia tocar em nenhum cadáver, seja animal ou pessoa. Até mesmo se minha mãe morresse ou meu pai, eu não poderia chegar nem perto do caixão. Eu não poderia tocar em nada que fosse da vide, nenhum tipo de bebida forte, vinagre ou outra coisa semelhante. Eu teria esses padrões para seguir em toda a minha caminhada como nazireu. Mas a Bíblia vai dizer em Números 6 que se caso eu tropeçasse em algum desses caminhos, no meu voto, eu rasparia minha cabeça, iria oferecer a Deus um sacrifício, entregando o meu voto a Deus em arrependimento, porque eu em determinado momento tropecei na minha caminhada do meu voto. Com Sansão é diferente. Quem estabelece o voto para Sansão é o próprio Deus, não foi ele que escolheu. E eu quero que você entenda de uma vez por todas: Deus, segundo está na primeira carta de Pedro, Ele nos separou para um propósito de forma diferente de Sansão. A Bíblia diz que estávamos no mundo,
éramos como ovelhas desgarradas sem pastor. E Ele foi lá, nos retirou deste mundo, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos estabeleceu como nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, exclusivo de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para que, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha traçado um plano para a minha vida e para a sua. E esse plano não pode ser uma escolha minha e uma escolha sua. Essa escolha foi de Deus para nós. Por isso que às vezes nós queremos caminhar com a nossa própria visão, com os nossos próprios pés. Mas a Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parece bom, no final conduz à morte. Deus estabeleceu um lindo projeto para a sua vida, para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Você só precisa identificar alguns pontos que você não pode negligenciar. Sansão, como nazireu, não podia comer comida forte, não podia tocar em animal morto, não poderia raspar o cabelo. Nós temos algumas coisas que não podemos fazer para continuarmos em santidade e agradando a Deus. E é uma lista muito grande, diferente da lista de Sansão. Sansão inicia seu ministério ainda jovem. A Bíblia diz que o Espírito de Deus conduzia Sansão. E nesse caminhar de Sansão, a Bíblia diz que ele foi a Tímina, uma cidade filisteia. E quando chegou em Tímina, ele olhou para uma moça de lá, se agradou dela, parecido como aqueles contos de fada, amor à primeira vista. Olhou e disse: essa é a minha. E ele retorna para a casa dos pais. Chegando na casa dos pais, diz: papai, mamãe, encontrei a mulher da minha vida. Ela é lá de Tímina, filisteia, eu quero casar com ela. O pai e a mãe argumentou: Sansão, não. Por acaso não há em Israel uma moça que tenha o mesmo padrão de vida que você tem, que sirva ao Deus que você serve, que caminha no mesmo propósito, para que você vá no acampamento pagão escolher uma moça filisteia? Sansão não quis ouvir e disse: eu quero ela e ponto final. Quero só que o senhor vá lá e organize o casamento. E aqui há algo interessante para falar com os jovens. A coisa mais fácil do mundo hoje é entrar em um relacionamento furado. A gente olha de primeira vista e diz: esse aí é o meu, esse aí é a minha. Nosso olhar é falho, nosso olhar é comprometido, limitado. Só quem sabe se essa pessoa dá certo para você é Deus, porque Ele sabe o fim de toda a nossa história. Se a gente for em uma loja de carro ou comprar alguma coisa, um celular ou qualquer algo do tipo, nós vamos pesquisar, analisar o preço, ver se está na promoção, ver a durabilidade, se é econômico, se não é, se quando eu quiser vender eu vou ter novamente um valor bom para revenda. Nós olhamos a marca, se tem bons comentários sobre aquilo, se as pessoas estão recomendando. É uma série de coisas, irmãos, e muitas das vezes passamos meses só pesquisando para comprar. Mas o relacionamento parece que é diferente. Olhou para a moça, viu uma Bíblia debaixo do braço: essa daí é crente, eu vou casar com ela. Não se engane. Tem jeito de crente, parece com crente, mas às vezes não é crente. É um demônio disfarçado de crente. O problema nosso é que nós se iludimos com a beleza externa e se esquecemos que beleza externa passa com o tempo. Pessoas envelhecem, pessoas ficam mais feias com o passar do tempo. É difícil, a não ser que faça plástica. Mas parece que o externo é mais proveitoso, é mais grandioso, brilha mais. Parece que nós só olhamos para o que está por fora e se esquecemos que se o que estiver dentro não prestar, o que está fora também não presta junto. Por mais que seja bonito, por mais que fale bem, por mais que se vista bem, por mais que esteja nas redes sociais bombando, não presta, porque Deus não aprova. Deus precisa aprovar o seu relacionamento. Caso não, vai dar errado. E o que começa errado, termina errado. Você já viu um predeiro construir uma parede e ele começar com ela torta? Ao terminar a construção, a parede continuará torta, porque o que começa torto, termina torto. O que começa errado, termina errado. Não vai se endireitar. Não pense que você tem poder de mudar alguém. Esse negócio de dizer: fulano, pastor, não está na igreja ele, mas ele é um menino tão bom, a família é tão respeitada. Essa moça, pastor, ela não é crente, não aceitou, mas é uma menina tão dedicada.
Ninguém convence ninguém a entregar a vida para Jesus, só quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Ninguém inicia um namoro querendo converter alguém a namorar contigo. Vai dar errado também. Então preciso que você entenda o primeiro ponto de Sansão, o primeiro erro, que esse erro levou ele a muitos outros erros, que foi relacionamento. Vá na família, converse com os pais, com os amigos, veja o histórico, se realmente tem compromisso com Deus, ou se só está indo para a igreja porque quer namorar contigo. Tem isso no nosso meio, não tem, irmão? Descobre que a moça é da igreja tal, vou começar a ir para a igreja que eu quero namorar com ela. Ela vai me ver com a Bíblia debaixo do braço, me vê em todos os cultos, vai dizer, esse menino é crente. Mas Deus sabe a sua intenção de verdade. Essa é a diferença. Relacionamento é algo sério, por quê? Porque vai durar até a morte. Ou alguém começa o namoro para terminar semana que vem, ou alguém vai querer conhecer a família para na outra semana se despedir dela. Não, irmãos. Quando iniciamos algo com alguém, queremos terminar com aquela pessoa até o fim. Por isso que não se engane, relacionamento é coisa séria até demais. E Deus observa a seriedade disso. Não inicie querendo acabar amanhã e nem seja o pegador da escola, porque uma hora a porta se fecha. Seus contatos no WhatsApp, seus argumentos de boa noite, de meu amor, de linda, disso, de curtida, de outras coisas mais que você deve estar fazendo aí, tentando conquistar aquilo que Deus não lhe deu, vai só terminar em um plano frustrado. E isso se não terminar com a sua vida espiritual e acabar com a sua comunhão com Deus e o propósito que Deus estabeleceu terminar em nada em sua vida. Você queria ouvir a voz de Deus? Sim ou não? Se organize nos seus relacionamentos. É a primeira coisa que você tem que fazer a partir de hoje. Pastor, e eu que já estou namorando com a menina do mundo, e agora o que é que eu faço? Enquanto dá tempo é bom acabar. É isso, pastor? Não, eu estou sendo sincero com você. O cara mais sincero do mundo sou eu. Porque ninguém vai contra a Bíblia. A Bíblia diz que os filhos da luz não se misturam, não tem comunhão, não tem propósito, não tem a mesma visão, não tem a mesma essência do que o da luz. Nós precisamos entender isso para ontem, porque eu estou cansado de aconselhar moças e rapazes frustrados, choramingando, depressivos, ansiosos por relacionamentos quebrados antes do tempo. E olha que eu já namorei um bocado, quebrei a cara um bocado de vez também. Então eu tenho respaldo para falar o que estou falando. Ou alguém gosta de iniciar o namoro e acabar? Quem nunca chorou por um namoro que começou errado e deu errado? Se iludiu, é o príncipe encantado, é a princesa da Disney e viu que não era nada daquilo. Muitos de nós, irmãos. Sansão fez a mesma coisa. Mas qual é o pecado de Sansão? Que é a primeira coisa que nós precisamos refletir. Concupiscência dos olhos. Nem sempre o que vemos é o que realmente vemos. Nem toda joia que brilha é ouro. Lembre disso. Analise bem. Cuidado, para quando você não colocar o pé, não ter mais como voltar com este pé para trás. Para por aí não. A Bíblia diz que Sansão leva os pais até Tímina para organizar o casamento. E nesse caminho, a Bíblia não diz o que aconteceu, mas parece que no trajeto, Sansão, ele se separa dos seus pais no caminho. E a Bíblia diz que um leão novo aparece no trajeto e vem atacar Sansão. O Espírito de Deus se apodera de Sansão e Sansão rasga o leão no meio como quem rasga um cabrito. Mas a Bíblia diz que Sansão não diz nada para o pai nem para a mãe. Está lá na Bíblia. Chega no casório, organiza tudo, fecha o contrato de casamento. Sansão faz de acordo com o povo judeu que a família do noivo iria à casa da moça organizar um contrato de pagamento. Quem pagaria tudo isso era o pai do noivo, mesmo contra a vontade do pai de Sansão, ele deveria pagar o dote, que era muito alto. Organizar toda a festa que durava 7 dias. E depois que o contrato fechou, Sansão vem retornando para casa com a sua família bem animado.
consegui, vou casar. Tudo que eu desejei vai acontecer. E a Bíblia diz que quando Sansão vem voltando com seus familiares, ele lembra do leão que havia matado com as suas mãos. E a Bíblia diz assim: Sansão desviou-se do caminho para ver o leão morto. Ao chegar perto do leão morto, as abelhas tinham formado um pouco de mel, e ele pega um favo de mel, come, pega outros favos de mel e leva até os seus pais, dá aos pais dele, e não diz da onde veio o favo de mel. E aqui tem outros ensinamentos para nós. Vocês estão gostando de aprender, então? Primeiro é o quê? Relacionamentos que Deus não aprova. Segundo ponto interessante para a gente aprender com Sansão aqui nessa parte. Eu quero que você preste atenção. Sansão podia tocar em algo morto? Não podia tocar, nem chegar perto. Então Sansão já comete o seu segundo erro. E isso tem a ver com o seu propósito. O primeiro ainda não tinha a ver diretamente com o seu propósito, mas o segundo tinha a ver com o propósito que Deus estabeleceu para ele, que era não poder tocar nada morto. Então ao chegar, ver o mel, vê o leão que venceu, pega do mel, se lambuza e ainda dá para outras pessoas se lambuzarem, sem dizer nada. E isso é interessante, irmãos, porque esses dias passou uma reportagem que me lembrou muito da história de Sansão. Eu tenho certeza que a maioria dos jovens que aqui estão, que são antenados, viram que 4 homens muito ricos fizeram um pequeno submarino, construíram, gastaram milhões para descer até o Titanic, um navio que afundou, que foi destruído. O que é que aconteceu com aqueles homens? Morreram. E eu me reportei a história de Sansão, porque muitas das vezes nós queremos retornar ao passado que já vencemos. Nós queremos retornar ao passado que não podemos mais, e por muitas vezes o passado vai nos destruir. O problema nosso é que nós batalhamos com Deus para vencer determinadas batalhas, determinados pecados. Foi difícil talvez para algum jovem aqui largar algum tipo de vídeo erótico ou pornográfico. Talvez para alguns jovens aqui foi difícil largar algum determinado vício, como álcool, droga, crack ou qualquer outra coisa, não sei. E parece que nos sentimos tão fortes, tão confiantes em nós mesmos, que às vezes queremos dar uma espiadinha naquilo que nós vencemos lá atrás. E essa pequena espiada nos custa a nossa vida inteira. Quantos aqui gostavam das festanças do mundo, como São João, Carnaval e tantas outras coisas, e foi uma luta abandonar aquilo de vez, as quadrilhas e tantas outras coisas, para servir a Deus no propósito? Mas parece que você quis dar uma espiadinha e tropeçou novamente no pecado de novo. E quem tropeça no pecado, irmãos, faz igual Sansão, se lambuza. Porque na nossa consciência é assim: eu pequei, já estou no bagaço, já estou no erro, vou me lambuzar mais, agora não tem mais jeito. Não é assim que a gente faz? Eu era viciado em jogos online, joguei muito. A minha vida toda foi investida em jogo. E eu jogava o dia com a noite. A conta era logada 24 horas por dia. Eu e mais 2 jogadores profissionais jogávamos um jogo de 30 milhões de jogadores e estávamos no ranking 30. Ninguém batia a minha conta lá no Rio Grande do Norte. Era algo incrível. Era o dia com a noite jogando até eu conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus, Ele falou algo muito importante no meu coração. Ele disse: você quer escolher o que a partir de agora? Viver a sua vida antiga, continuar com a sua vida fajuta, sem comunhão comigo, ou você me quer na sua vida? Irmãos, eu tive que fazer uma escolha, porque Deus não duela no nosso coração. Ou Deus é a prioridade em sua, ou Ele não é nada. E aqui estava eu diante de um dilema: abrir mão de toda uma história, ou abrir mão de Jesus, que é o dono da história. E eu abri mão do jogo por Jesus. Era um vício, era um pecado que me lambuzava. E eu não me contentava em me lambuzar, eu lambuzava todo mundo que estava na minha volta. Quando eu me encontrava com os amigos, eu dizia logo assim: ei, soubesse que apareceu no jogo? Tu viu a novidade? Tá bombando. Vamos passar a madrugada todinha maratonando aquela série na Netflix? Vamos passar a noite todinha maratonando o jogo lá? Vamos jogar até amanhecer? Não tem nada pra gente fazer. Mas eu nunca vi um jovem ainda maratonar a Bíblia a madrugada inteira, passar uma vigília de oração orando em conjunto com 3 ou 4 irmãos que vão entrar em contato. Por quê?
Porque para destruir a nossa vida parece assim de gente nos convidando, mas para nos ajudar são poucos. Eu quero lhe perguntar, o que você abriu mão por Jesus? Você é jovem, tem um propósito na sua vida, e para que esse propósito aconteça, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Abriu mão de quê? Entregou sua vida para Jesus, está caminhando na igreja, já tem um tempo de crente, mas você abriu mão de quê? O que você abriu mão para Deus? Você veio do mundo, e com sua vida do mundo para cá, você trouxe muita coisa, muita bagagem. O que foi que você deixou dessa porta para fora? Por Jesus. Falamos que não temos tempo de orar, falamos que não temos tempo de evangelizar, falamos que não temos tempo de ler a Bíblia, mas podemos passar 2, 3, 4, 5 horas. O que você abriu mão por Jesus? O que foi que você fez por Ele? De verdade, algo concreto. Abri mão disso, pastor. Era o que eu amava, mas Jesus falou comigo e eu tive que abrir mão. Está na hora de abrirmos mão, irmão. Pararmos de lambuzar as pessoas com os nossos erros e com a quebra do nosso propósito, e ajudá-las a chegar mais perto de Deus. E a juventude hoje precisa despertar e parar de ter aquela frasezinha assim: não tem nada a ver. A gente não tem essa frasezinha? Não é bonita na nossa boca? É linda. Quando vai mexer com a gente diz logo: não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Quem tem um propósito estabelecido por Deus tem que viver de acordo com aquilo que Deus quer, e não com aquilo que o mundo estabeleceu para você. É preciso abrir mão de algo. Talvez você diga assim: pastor, o que é que eu preciso abrir mão? O que é que Deus requer de mim? Eu vou começar a dizer algumas coisas aqui. Deus quer que você abra mão dos jogos. Consegue? Deus quer que você abra mão do dorama. Consegue? Não. Deus quer que você abra mão das séries que tanto lhe fascinam e você passa a noite toda maratonando. Você consegue? Se Deus pesasse na balança hoje alguns de nós aqui e fosse olhar para a nossa prioridade no reino de Deus, muitos ficariam em falta, porque a nossa prioridade não é mais a prioridade que Deus tem para nós. A nossa prioridade é a prioridade dos nossos desejos, daquilo que está na moda, daquilo que o mundo tem colocado para a mesa se alimentar. Essa é a diferença da nossa geração, irmão. E não se preocupe, que eu estou acostumado que mensagem assim não sai glória, não sai aleluia, ninguém se anima. É da gente chegar em casa para baixo, de cabeça no chão, e dizer: meu Deus, por que chamaram aquele homem? Estava tudo bem lá em casa, estava tudo de boa, meu celular estava bombando, ele chegou lá, bagunçou com minha vida. Não, é porque Deus, Ele deseja para você e para mim mais compromisso e intimidade em sua presença. E para que isso aconteça é necessário esvaziarmos a nossa vida de tudo que nos cerca, irmãos. Formata teu celular e apaga pelo menos a metade dos aplicativos que você passa o dia inteiro mexendo. Você vai ver que você vai ganhar mais tempo com Deus, mais intimidade com o Senhor, mais tempo de pregar a palavra de Deus, de conhecer a Bíblia, de viver. Tem para ti. Agora a pergunta sempre vai ser: o que você abriu mão para Deus? Porque se nós formos comparar a nossa vida com a dele, ele abriu mão de tudo. Jesus abriu mão da coroa de glória por uma coroa de espinhos. Jesus abriu mão das avenidas celestiais pelo patíbulo doloroso da cruz do Calvário. Jesus abriu mão da adoração dos anjos pelo escárnio dos pecadores. Jesus abriu mão do céu para que eu e você tivéssemos o céu. Ele chegou às portas do inferno, porque todo o pecado estava sobre o Cristo, e o Pai se aparta de Jesus. É a maior prova de alguém que abriu mão de tudo por você, e eu e você não conseguem abrir mão de um negócio tão pequeno como esse. E ainda fica dizendo assim: Jesus fala comigo. Ele está falando, tá, não está?
Tá ou não tá? Falta você fazer o quê? Começar a deletar, desinstalar, remover, esquecer, apagar da sua história, enquanto ainda há tempo de você viver o propósito de que Deus estabeleceu. A história de Sansão para por aí? Não. A Bíblia diz que pelo tropeço de Sansão de escolher a mulher que viu de primeira, a Bíblia diz que ele vai a Tímina novamente com a sua família, e dessa vez ele vai bem trajado, vai para um casamento, possivelmente de terno, de paletó, de gravata, todo arrumadinho, a família toda esperando, e muita gente da família vai para um casamento, é normal. E a Bíblia diz que Sansão realizou um casamento de acordo com o padrão que eles tinham. 7 dias de festa, muita bebida forte, muito vinho, muita dança, tudo que não podia para um nazireu. Sansão não tem um padrão de Deus. Ele sempre quer fazer aquilo que o mundo coloca como padrão. E a diferença para eu e você viver o propósito de Deus é entender que nós temos um padrão estabelecido por Deus. Nós temos que caminhar de acordo com este padrão. Não podemos titubear nem para a direita nem para a esquerda. Há um padrão que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua, que não podemos negligenciar por nada. E para viver o propósito é necessário viver no padrão de Deus. Sansão não poderia beber vinho, nem tocar em bebida forte, mas dar uma grande festa com muita bebida. Não sei se bebeu porque a Bíblia não diz, mas ali ele já estava descumprindo um propósito. O segundo, primeiro ele tocou em algo morto. Segundo, bebida forte que ele não podia chegar nem perto. E a Bíblia diz que ele faz um enigma. Ele diz: do comedor saiu comida e do forte doçura. E se aqueles homens eram 30, pareciam padrinhos de casamento, se eles decifrassem o enigma, a Bíblia diz que Sansão daria vestimentas novas a eles. Mas se por acaso eles não decifrassem o enigma, eles dariam a Sansão vestimentas novas para Sansão. Eles não conseguem decifrar o enigma, chamam a moça que ia casar com Sansão e diz a ela: se você não conseguir este enigma para nós, nós iremos destruir você, sua família, todo mundo, matar todo mundo. Ela insiste com Sansão, fala que Sansão não a ama, porque a moda é pedir prova de amor, né, irmão? Me prove que você me ama. As moças e os moços fazem tudo isso, né? Me dê uma prova que você me ama. Ninguém precisa provar nada para ninguém. O amor é provado com o dia a dia, não com algo feito. É algo que não precisa de fazer-se algo para provar algo. Não. Com o dia a dia você vai saber se eu lhe amo ou não lhe amo. Sansão revela o seu coração, diz o enigma para a moça, ela diz para os homens. Os homens revelam o enigma para Sansão. Sansão fica furioso porque descobre que eles descobriram através da sua futura esposa. Isso já era o 6º dia de casamento. No 7º já haveria a relação, o casamento iria finalizar. A Bíblia diz que Sansão desce a uma cidade. O Espírito de Deus toma Sansão, ele mata 30 homens, toma as roupas desses homens e entrega aos filisteus. Ficou tão furioso que saiu do casamento, não terminou o casório, voltou para sua cidade com a sua família, de tamanha fúria que ele ficou. A Bíblia diz que o pai da moça pega a moça e dá ela a outro homem. Sansão leva Gaia, chifre, 2 de 5. Foi. Casou errado, olha o que é que deu. Irmão, quem casa errado, olha o que é que merece. Na Bíblia, é o relato que prova que um homem levou, foi corno. E foi Sansão. Teve conselho de pai e de mãe ou não? Não quis ouvir, olha o que é que deu para ele. Quando Sansão retorna achando que ia casar com a mulher já estava com outro. Porque não ouviu primeiro os conselhos de seus pais e depois a voz de Deus. Você não vai encontrar em momento algum Sansão orando, falando com Deus sobre o seu propósito. Você não vai encontrar Sansão de joelhos no começo do seu ministério, basicamente é o término dele, falando com Deus e Deus, o que é que eu faço, para onde vou, como eu vou agir, a maneira que o Senhor tem para a minha história, o que é que eu preciso. Ele não faz isso com Deus. Estamos encerrando, viu, irmãos? Já é 8h30, é até 9 horas? É? Sansão se enfurece,
Pega 300 raposas, amarra a tocha em suas caudas, lança no acampamento filisteu, elas destroem toda a lavoura. Sansão se finge de fraco, se entrega para os filisteus. Em determinado momento da caminhada, ele quebra as amarraduras, pega uma queixada de um jumento e mata 1000. E a partir daí a vida de Sansão foi de mal a pior. Ele começa a se prostituir com mulheres, e ele se envolve com estas mulheres. Os filisteus descobrem que ele estava em um momento, em um prostíbulo, armam uma cilada, mas a Bíblia diz que antes que amanhecesse, Sansão sai de madrugada, pega os portões da cidade, coloca em suas costas e deixa em cima de uma grande montanha. Depois Sansão conhece Dalila. Os filisteus, ao verem que Sansão se agradou de Dalila e tinha um relacionamento com ela, compram Sansão a Dalila, investem. Lembra que eu falei que a história de Sansão parece um pouco com a história de Jesus? Sansão foi vendido, Jesus também, por algumas moedas. Essa mulher começa a conversar e dialogar com Sansão, perguntando acerca da sua força para que os filisteus a vencessem em batalha, porque ninguém conseguia vencer Sansão. E ele começa a fazer algumas charadas com esta mulher, a brincar com ela. E eu digo muito, a brincar com o pecado, a viver uma vida em desagrado. E no término daquela conversa ele diz o poder da sua força, e ele fala para ela: está no meu cabelo. Mas realmente não estava no cabelo de Sansão, estava no compromisso dele com Deus. A força de Sansão vinha do Espírito do Senhor, não vinha dele. E a Bíblia diz que os filisteus vão se arremessar contra Sansão, e Sansão tinha vencido por 3 vezes o enigma, enganando Dalila. Mas na quarta, quando ele descobre o coração, ele se levanta e diz: da maneira que eu venci eles, irei agora de novo e vencerei. Mas a Bíblia diz, deixa claro que o Espírito do Senhor já estava longe de Sansão. Os filisteus cegam Sansão, furam seus olhos, acorrentam Sansão e levam Sansão agora para ser julgado. Sansão vai para uma espécie de coliseu, é amarrado em um tronco, fica rodando em círculos. Uma multidão de 3.000 pessoas estão em sua volta, escarnecendo, zombando, adorando a Dagon e dizendo: Dagon é o Deus eterno, Dagon é o Senhor, Dagon nos deu a vitória, Dagon é isso, Dagon é aquilo. E Sansão lá está rodando em círculos. Basicamente assim está concluindo-se o ministério de Sansão. Agora eu pergunto a você: Deus projetou isso para Sansão? Era assim que Deus via Sansão, como o herói de Israel, como o libertador, como o sol que iria iluminar a nação? As escolhas erradas de Sansão o levaram à vida errada que ele terminou. O primeiro pecado de Sansão foi por onde? Primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão: furaram seus olhos, vazaram seus olhos. Sansão se sentia muito poderoso, e ele sempre dizia que a sua força ele iria vencer. A segunda coisa que os filisteus fizeram: amarraram Sansão. E agora Sansão vai ser conduzido aonde os filisteus querem que ele vá. Sansão termina sua vida em círculos, sem propósito, sem destino, derrotado. E eu fiquei imaginando uma juventude parecida com a vida de Sansão. Deus projetou algo maravilhoso, mas você ficou cego, está acorrentado a algo e ainda andando em círculos, a coisa não muda. E talvez a multidão daquela época hoje poderia ser o próprio demônio a gritar e a zombar de você e de mim, dizer: olha o que é que aconteceu, olha como vai terminar, não deu em nada, o projeto de Deus acabou. Talvez você se olhe hoje e diga: pastor, eu estou vivendo essa vida, estou no pecado, a situação está difícil, estou rondando em círculos, eu estou me sentindo que não consigo mais enxergar nem o propósito que Deus tem para mim. Mas há algo importante para você refletir nessa noite, porque a Bíblia diz que Sansão, ele fala com alguém, pede que o conduza às colunas do templo, aonde sustentava todo o prédio, e ele faz uma oração. E a oração de Sansão, no final do seu ministério, foi a oração mais sincera. Este homem está registrado nos heróis da fé. Ele diz: Senhor, pela última vez, me dá força nessa última etapa da minha vida, me dá ânimo, que teu Espírito Santo me ajude. E a Bíblia diz que Sansão consegue derrubar o templo. Ele mata em sua morte mais pessoas do que em toda a sua vida. Sansão termina o ministério,
agradando a Deus. Mas por quê? Deus teve misericórdia, ouviu sua oração de arrependimento e concedeu a libertação de Israel. Nesse momento eu peço que você possa ficar de pé. Eu quero aplicar essa palavra ao seu coração. Eu quero que você só escute o que eu vou ler. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão quando ele venceu o leão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão quando ele pegou a queixada de jumento para matar 1000. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de tal maneira de Sansão que ele desceu a cidade e matou 30 homens com suas mãos para pegar suas vestes. E nós conseguimos enxergar o Espírito Santo de Deus na vida de Sansão em todos esses momentos. E é algo maravilhoso. Mas a Bíblia diz que a partir do capítulo 16, quando Sansão entra para se prostituir, a viver uma vida desprovida daquilo que Deus tinha, que ele pega os portões da cidade e coloca em suas costas e sobe a colina, não está mais o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Você não encontra mais isso. Quando a Bíblia diz que Dalila começa a conversar com ele, e ele vai propondo os enigmas, ela amarra com corda, amarra com isso, amarra com aquilo, você não vai ver mais a Bíblia dizendo assim: o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Acabou. E quando Sansão achava que ainda Jesus, o Espírito de Deus, estava com ele, a Bíblia diz que ele não sabia, mas o Espírito já estava longe há muito tempo. Eu quero que você reflita uma coisa: dá para fazer algo para Deus sem o Espírito de Deus estar sobre nós? Sim ou não? Sim. Sansão é exemplo disso. Pegou os umbrais da cidade, colocou nas costas e o Espírito de Deus não estava mais com ele. Estourou cordas, o Espírito de Deus não estava mais com ele. Quer dizer que dá para a gente fazer, dá para cantar sem o Espírito de Deus? Dá. Dá para pregar sem o Espírito de Deus? Dá. Dá para evangelizar sem o Espírito de Deus? Dá. Dá para vir para o culto de jovens sem o Espírito de Deus? Dá. Dá para a gente caminhar sem o Espírito de Deus? Dá. Tem muita gente caminhando sem o Espírito de Deus, fazendo sem o Espírito de Deus, pregando sem o Espírito de Deus, cantando sem o Espírito de Deus, tocando sem o Espírito de Deus. Tem muita gente envolvida com a obra, sem o Deus da obra estar envolvido com ele. A pergunta que não quer calar é: o Espírito de Deus ainda está com você? Ele ainda conduz sua vida? Conduz seus passos? Ou é só você que está conduzindo a sua história? A Bíblia deixa claro que Sansão achava que o Espírito de Deus estava com ele, e o Espírito não estava mais. Estamos caminhando na igreja, fazendo para Deus, achando que Deus está querendo, está se agradando. Quantas vezes Deus não está mais? A Bíblia diz que muitos dirão a Deus naquele dia: Senhor, Senhor. O que é que ele vai responder para essas pessoas? Eu não conheço vocês. As pessoas conheciam ou não Deus? Sim, estão até chamando ele de Senhor, mas ele está dizendo para elas: eu não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade, afastem-se de mim. Isso é muito sério, jovens. Estar com a Bíblia, dizer que é crente, não quer dizer que você tem o Espírito de Deus na sua vida, não. Deus estabeleceu um propósito. Você tem que caminhar dentro do propósito. Quem está longe do propósito, Deus também está longe. A Bíblia vai dizer que Deus honra quem honra, e quem desonra, Deus também não vai honrar. A Bíblia diz que à medida que eu me aproximo de Deus, a Bíblia que diz: Deus se aproximará de mim. Então, se a Bíblia diz que se à medida que eu me aproximo, Deus se aproxima de mim, a Bíblia também deixa claro que à medida que eu me afasto de Deus, Deus também se afasta de mim.